Então, né, antigamente, não tão antigamente, né, mas um pouquinho tempo atrás, a gente tinha um padrão de pessoas que tinham, essa pessoa tem depressão e essa pessoa tem ansiedade. Hoje em dia, a gente não tem um padrão de pessoas para ter isso e a gente também não tem um tempo de sintomas tão, como é que eu vou te dizer, tão em ordem como era antes. Eu vou sentir isso, isso, isso. Não, com essa questão do tanto de informação que a gente recebe, isso acaba bagunçando também o nosso aparelho psíquico e acaba bagunçando a questão sintomática das doenças. Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do A Nossa Voz Cast. Hoje o papo aqui é muito sério, um papo esclarecedor, terapêutico. Eu diria até que são pílulas terapêuticas hoje. E eu tenho o imenso prazer de receber no nosso estúdio hoje Milene do Amaral Flores. Ela que é psicóloga e especialista em terapia de casais. Tá com problema em casa? Já sabe, vou te passar um contato de uma pessoa sensacional. Seja muito bem-vinda, Milene. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no Nossa Vozcast. Eu que agradeço o aceite do convite, Milene. Antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, eu sempre anuncio os nossos parceiros, nosso time de parceiros e passo alguns recados importantes para as pessoas que nos acompanham. E eu estou falando, como sempre, né, o nosso time de parceiros, aqueles que nos ajudam a manter o espaço sempre aberto a uma boa conversa, um bom papo. Eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. O telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. Na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 5532320859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone e WhatsApp 559 9669-8713. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. O telefone e o WhatsApp do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, ou no teu quarto, na tua televisão, no teu celular ou no teu computador. Eu tô falando de New Life Fibra. Detalhe importante, gente, nunca esqueçam. Tá rolando uma promoção na conexão de 500 e 600 mega com desconto na assinatura e tem mais um bônus ainda. Hein? Os 60 primeiros dias, os 2 primeiros meses da tua assinatura é de graça. Confere lá nos perfis da New Life Fibra. Também nosso parceiro, nosso amigo Guido Ávila, do Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Telefone e WhatsApp é o 559-8412-3022. Nosso mais novo parceiro, falando em mobilidade urbana, né, vai sair para balada, sabe que dirigir e beber não combina, a legislação não permite, então como é que tu vai fazer? Vai de Mobjá, o único aplicativo no Brasil com cashback. Para baixar o teu aplicativo é bem simples, tem tanto pro Android quanto pro iOS, é só acessar lá e baixar o aplicativo Mobjá, faz o teu cadastro e toda corrida que tu fizer tu vai ter um cashback, único aplicativo do Brasil com cashback, Mobjá. Eu preciso também passar um aviso muito importante, gente. Já tem bastante tempo que a gente tem feito esse alerta para a nossa comunidade. O estado do Rio Grande do Sul passa por um surto de dengue, né? E a gente precisa cuidar disso. E eu preciso passar para vocês um contato muito importante da Prefeitura Municipal de São Gabriel, que é da Coordenadoria de Combate à Dengue, 553237-1361. Qualquer dúvida que tu tiver, tem algum ponto que tu acredita ser um local onde possa ter algum mosquito da dengue, enfim, liga para lá, 553237-1361 e algum agente da Vigilância Sanitária vai lá, vai dar uma conferida para vocês. Outro detalhe, gente, hoje é quarta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, a gente está gravando aqui o nosso episódio com a psicóloga Milene e todo mundo já sabe, né? O estado está sofrendo com as fortes chuvas, enchentes, enfim, são mais de 100 cidades do estado do Rio Grande do Sul atingidas.
A previsão não é animadora, o clima agora, a previsão de chuvas para quinta-feira persiste, então assim, a tendência é que os rios continuem subindo, as enchentes continuem atingindo as pessoas. Aqui em São Gabriel são mais de 400 pessoas desabrigadas, né? Algumas pessoas já foram alojadas no ginásio do Chapietão, é o ginásio Plácido de Castro. E eu preciso passar para vocês algumas informações importantes. Tá rolando uma campanha de arrecadação de alimentos, cobertores, colchões, água, enfim. E o local para doações é no CAD Único, que fica na rua General Malé, né? Outro detalhe importante também, gente, eu tenho que passar para vocês o telefone da Defesa Civil, para qualquer emergência, urgência, enfim. O telefone da Defesa Civil é o 559-9933-5455. E mais um detalhe importante também, infelizmente com as fortes chuvas a gente tem aí alguns transtornos, né, muitos danos provocados pelas enchentes, e o telefone 193 do Corpo de Bombeiros não está funcionando. Mas eles disponibilizaram um telefone celular para contato, para qualquer situação que necessite do amparo do Corpo de Bombeiros, e o telefone é o 559-8411-9033. Esse é um momento muito difícil, né, que todo o estado do Rio Grande do Sul está passando. A gente já teve um ciclone extratropical que atingiu o Vale do Rio Pardo, uma tragédia sem tamanho, e mais uma vez a força da natureza, as fortes chuvas estão aí provocando esse estrago gigantesco em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 100 municípios atingidos. E é o momento da gente ter sensibilidade, é o momento da gente ter bom senso, né? Para tudo na vida há o tempo certo, né? E evidentemente que agora, nesse exato momento, o tempo que nós estamos passando agora é o tempo da sensibilidade, do bom senso, é o tempo da solidariedade, né? A gente avaliar o tamanho do estrago, socorrer as pessoas que estão precisando e eventualmente fazer uma reflexão. Quando tudo isso estiver superado, fazer uma reflexão. Porque a previsão dos estudiosos, dos cientistas, ela não é animadora, né? A tendência é que esse seja um novo normal. E, obviamente, a gente vai precisar passar por uma readequação. Mas a gente precisa ter a sensibilidade, o bom senso de ocasião das coisas, né? E o momento certo de fazer a reflexão, de fazer a autocrítica ou de fazer a crítica, ele vai vir ainda. Mas nesse exato momento a gente precisa estender a mão e acudir as pessoas que mais precisam. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase de um pensador oriental que eu carrego comigo já há longos anos, que é do Lao Tse, que diz o seguinte: aquele que tudo julga fácil encontrará muitas dificuldades. Então não custa a gente se colocar no lugar daqueles que estão desabrigados nesse momento, e exercitar a nossa sensibilidade, o nosso bom senso, nosso senso de ocasião, e estender a mão, ao invés de criticar ou apedrejar alguma situação ou outra. Milene, dado o recado, infelizmente a gente passa por um tempo complicado, né? Difícil para muitas famílias, e eu acho que o nosso bate-papo hoje é muito oportuno, né? Porque são mais de 100 cidades no estado do Rio Grande do Sul atingidas, e muita gente vai precisar de uma mão amiga, de um suporte, né? Gente que perdeu casa, gente que foram já registrados vários óbitos no estado, infelizmente. A natureza ela é implacável. O que tu poderia sugerir assim, nesse exato momento para a gente poder... A melhor forma da gente acudir essas pessoas, da gente socorrer esses irmãos nossos que estão passando por esse momento tão difícil? Porque além da perda material, tem, como tu falou, a perda de familiares, de animais de estimação, né? E tem também todos os danos materiais que a gente nem consegue calcular quanto tempo as cidades, as pessoas vão levar para reconstruir tudo isso que perderam. E também os danos psicológicos que vão aparecer aí ao longo dos dias e dos meses, né? Como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Então, tem tudo isso, né? Que pode acarretar nessas pessoas que está acontecendo isso. O estresse pós-traumático, que a gente estava conversando antes de começar a nossa conversa oficial, estava me dizendo que o estresse pós-traumático ele pode ser desenvolvido até 3 meses depois do trauma.
E isso até 3 meses depois do trauma. Ou seja, essas pessoas que foram desabrigadas agora, que estão passando por esse transtorno, tendo que ser acolhidas em casas de familiares ou até mesmo nos próprios locais disponibilizados pelas prefeituras para acolhimento, essas pessoas elas precisam agora serem acompanhadas, monitoradas. A assistência social tem que estar em cima agora para eventualmente alguma situação que necessite até mesmo de um acompanhamento terapêutico, não? Isso, eu acredito também que a rede de saúde da cidade, a municipal, também disponibiliza psicólogos, né? Já. Então, seria importante aí, e também me coloco à disposição para auxiliar as pessoas, esclarecer dúvidas, né? Como tu falou, esse é um momento de sensibilidade e caso, né, alguém precise, estou por aqui. Muito bem. Então, olha aí, gente. Isso sim é sensibilidade e bom senso. Senso de ocasião, né? A gente Isso, estender a senso de mão ocasião. da forma como pode, né, dentro das nossas condições, e socorrer e ajudar as pessoas. Milene, mas eu achei interessante aqui que tu tens, além de ser psicóloga, obviamente, a gente, quando conversou para fazer o nosso episódio, a gente dialogou muito sobre a questão da ansiedade, da depressão, que são situações muito em voga e eu queria que a gente abordasse essas duas doenças emocionais, né, tanto a depressão quanto a ansiedade, dentro desse enfoque do universo das redes sociais, da internet, né? Até que ponto essa nova rotina de vida, essa rotina acelerada, onde as informações são muito instantâneas, até que ponto isso estimula e agrava esse quadro depressivo e esse quadro de ansiedade? Então, né, antigamente, não tão antigamente, né, mas um pouquinho tempo atrás, a gente tinha um padrão de pessoas que tinham, essa pessoa tem depressão e essa pessoa tem ansiedade. Hoje em dia, a gente não tem um padrão de pessoas para ter isso e a gente também não tem um tempo de sintomas tão, como é que eu vou te dizer, tão em ordem como era antes. Eu vou sentir isso, isso, isso. Não, com essa questão do tanto de informação que a gente recebe, isso acaba bagunçando também o nosso aparelho psíquico e acaba bagunçando a questão sintomática das doenças, né? Tem gente que vai ter né, vai ter sintomas mais do início, que são sintomas do fim, e vice-versa. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem uma grande dificuldade de lidar com a frustração, né? As pessoas colocaram as coisas numa caixinha de bom e de mal. Então, se eu vou ter sucesso, eu vou ter só sucesso. Se eu não vou ganhar, eu não vou ganhar nada. Então, assim, a gente precisa entender que a frustração, ela faz parte do sucesso. Ela é uma prima, uma irmã do sucesso. Ela tá ali junto, é um caminho. Também tá te falando alguma coisa. E essa questão das redes sociais, o que acontece? A rede social, eu vejo que é o recorte do recorte do recorte. Cada rede social, as pessoas recortam mais e mais a sua vida para mostrar aquilo que lhe convém, aquilo que elas querem mostrar. Isso é um direito das pessoas, né? A gente não tem que mostrar se a gente tá... Porque existe muito esse julgamento. Se a gente posta que tá chorando, não tá sentindo de verdade porque postou que tava chorando. Se a gente posta que tá feliz, não sentiu porque recém aconteceu tal coisa, deveria estar triste e tá sorrindo. Então, a gente vai postar aquilo que a gente achar necessário. E como aquilo vai chegar no outro, aí é outros 500. Por exemplo, hoje em dia, se a gente for, né, fazer a questão da comparação, a gente vai ver um famoso, né, sei lá, um influencer que né, num dia comprou um carro de 700 mil, no outro dia comprou uma casa de 3 milhões, no outro dia casou, no outro dia foi para as Maldivas, no outro dia tá grávida. Né? Nossa, essa vida é a vida dos sonhos. Mas todas aquelas pontes que tem até esse trajeto até o fim, a gente não sabe. Né? A gente não sabe o que aconteceu, quem foi que pagou, como que pagou. Então, pra gente é muito difícil. Daí você abre aquilo e pensa, nossa, mas eu não consegui um trabalho legal ainda, eu não tenho a casa que eu quero, eu não tô conseguindo engravidar, eu não tô conseguindo pagar o carro que eu tenho. Então, assim, a internet hoje em dia, o recorte do recorte do recorte da vida, faz com que tudo pareça muito fácil. E aí, o que acontece? Então esse é o padrão, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ter uma família, eu tenho que viajar, tá bom, vou fazer isso. Então é como aquele efeito manada, eu faço isso. E é como se o fato de você conseguir fazer isso te desse imunidade de qualquer tipo de doença. Então eu não vou ter um burnout, né, do trabalho, eu não vou ter uma depressão, eu não vou ter uma ansiedade, eu não vou ter um problema no meu relacionamento, porque eu tô fazendo tudo certo. Tô seguindo a receitinha. Exato. Então, a gente cria isso. Porque quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida com depressão, ou um casal feliz que se separou, a gente leva um choque.
Porque a gente também compra aquela imagem, a gente também compra aquela ideia que a pessoa está tentando passar. E ela mesma compra isso. Então, a questão das redes sociais, elas são cruciais na questão da ansiedade, na questão da depressão, na questão até de outros transtornos das pessoas. Ah, mas o que eu preciso fazer para ter essa vida, de irem para outros caminhos, né? Então, tem essa questão. Hoje em dia, o fato do excesso de informação, ele é bom, né? Mas ele também tem todo esse outro lado, esses bastidores dessas coisas que dificultam bastante, né? O fato de não saber fazer o filtro também, né? Exato. Nem tudo a gente tem que absorver, tem que consumir. E eu vejo assim muito essa questão, ou você está consumindo tudo, né? Ou você desinstalou o aplicativo do teu celular e tu não quer mais saber daquela rede social, né? Então a gente também assim tá aprendendo a lidar com as coisas. Talvez a geração que vem agora de pré-adolescentes e adolescentes consigam lidar melhor com isso porque já faz parte da vida deles. Mas para nossa geração isso foi cada vez fazendo mais parte, mas não nasceu conosco, né? A gente passou por aquela transição. Essa questão Então, pelo que eu entendi da tua fala, a internet, na verdade, ela é como se fosse um amplificador de gatilhos. Isso. Ela estimula a ansiedade ao extremo, se tu permitir, se tu não criar ferramentas de defesa, e ela vai ser um espeto na tua depressão também. Eu não tenho, a minha vida não vai pra frente, eu tenho uma droga de vida e olha aqui, eu tô vendo aqui todo mundo bem sucedido, todo mundo feliz. Então, assim, nesse sentido, a ideia da internet, se não estiver bem preparado emocionalmente, ela é um amplificador dos teus problemas emocionais. E outra questão, né? Por exemplo, às vezes as pessoas fazem só o que todo mundo tá fazendo pra não ser questionado. Por exemplo, eu quero casar e ter família porque é o que todo mundo da minha idade faz. Então, assim, o quanto é importante tu te conhecer, tu conhecer os teus limites, tu conhecer o que tu quer pra ti não ser levado por qualquer ideia que tá dando certo, né? Então, assim, por exemplo, a gente vê o poder da internet quando alguém lança um produto e tem várias pessoas fazendo uma resenha, e aí um monte de gente começa a comprar aquilo sem se questionar se precisa, sem se questionar se pode, e sem se questionar se aquilo é pra ela, né? Então... Quase como um pertencimento. Assim, pra eu poder fazer parte, eu tenho que ter aquilo ali, senão eu não faço parte. E essa questão de pertencimento é uma questão que a gente trabalha muito na adolescência, né? Na terapia com adolescentes. Quando você tá tentando se encaixar num grupo e aí tá todo mundo vestindo azul, você vai lá e veste azul também pra, de alguma forma, se sentir pertencente. Então, o que eu percebo, assim, é que esse movimento das redes sociais, por exemplo, produtos de grife, né? O que o produto vende? O produto vende um padrão de vida. Então, a partir do momento que eu tenho algo daquele produto, eu acredito, eu tenho a falsa sensação de que eu pertenço àquelas pessoas que têm aquele padrão de vida, né? Porque eu também tenho aquele produto. Uma das coisas que eu me debrucei muito para estudando, principalmente quando eu estudei Direito do Consumidor, é o universo consumista, né? A internet estimula isso ao extremo. O tempo todo. E a gente, parece que de uma certa forma, teve até um político a nível nacional que denunciava muito isso, né, de que a gente atrelou o consumismo à felicidade. Então, se a gente não tiver poder de consumo, a gente não pode ser feliz. É como se a gente tivesse relegado, não, tu tá fora do processo. Isso é real, então? Isso é uma compensação, né? Como a gente, digamos assim, é um país subdesenvolvido, a gente não tem muitas outras maneiras de sermos felizes ou de nos compensarmos. Não é todo mundo que tem acesso a todas as coisas como em outros países, né? Então, a gente não tem um transporte público de qualidade, a gente não tem um salário mínimo compatível com as necessidades da população. Então, o que a gente faz? A gente pega e fica se compensando o tempo todo. Né? Então, eu vou comprar, eu vou comer, eu entendo o único jeito que a gente tem de dizer, nossa, mas eu tô bem sucedido. Mas você anda com o mesmo carro, você mora no mesmo lugar, você tá com a mesma roupa. Então eu preciso comprar isso aqui, porque isso aqui vai mostrar para as pessoas que eu tô bem sucedido, ou que eu não estou sofrendo, ou que eu tô fazendo o que eu quero. Então, por trás desse consumo tem toda uma questão psicológica do que eu estou comprando, ou a falsa sensação de eu comprar algo que não está à venda, né? Compensação, gostei desse termo, compensação. Então, é uma maneira da gente, daqui um pouco uma frustração ou outra que possa ter, a gente
compensa isso consumindo. Isso. E aí a gente gera os quadros de compulsão, né? Que a gente pode encontrar um quadro de compulsão dentro de um transtorno de bipolaridade ou dentro de um sintoma disfuncional da tua rotina. Por exemplo, a gente tem muito compulsão alimentar, né? Muitas pessoas que, comem as suas emoções. Terminei meu relacionamento e a TV, né, insinua muito isso. O que a gente vê quando a pessoa termina? Que ela vai lá, deita na cama e come um pote de sorvete, come uma caixa de pizza. Então, assim, o quanto a TV nos insinua isso, né? E o que acontece também quando a mulher, ela tá feliz e bem-sucedida, ela viaja, ela compra, ela tá magra, ela tem, né, joias. Então, tudo isso é incutido na gente desde muito pequeno. E agora mudou, até pouco tempo atrás, a técnica da venda era a questão da experiência. Temos que viver as experiências, né? Tudo para também te vender alguma coisa, ou uma viagem, ou um evento, ou uma situação ou outra, mas sempre buscando te vender algo do estilo. Eu sou muito crítico nesse sentido, sabe, Milene? Porque eu falo muito isso também, que a televisão, ela nos deu um lifestyle, né? Um estilo de vida, né? A gente, pelo menos a minha geração, que é da década de 80, início da década de 90, a gente era muito da televisão, dos filmes norte-americanos. E ali te vendeu um padrão de vida. E a gente replica isso o tempo todo. Sim. Sem parar pra pensar se isso funciona, se isso é bom pra gente, se isso não nos sobrecarrega. Porque uma coisa que eu vejo, assim, que as pessoas às vezes são muito bem-sucedidas, e isso é uma coisa que chega muito no consultório, só que elas perderam a conexão com a família, com a esposa, com os filhos, né? A vida é o trabalho, porque daí o que acontece? Quando você tem um padrão de vida muito alto, você vai precisar trabalhar para manter aquilo, porque você não vai querer deixar de ter aquilo. Então, você vai ter que trabalhar cada vez mais responsabilidades, daí cada vez você se afasta mais. Se afasta do que importa, né? Se afasta do que importa. As relações pessoais são muito mais importantes. Aliás, ser bem-sucedido é ter boas relações, é isso? Também, muito importante, né? Porque uma coisa não existe sem a outra. Como que você vai ser um bom profissional se a única interação social que tu tem é no teu trabalho? Né? Qual que é o teu grau de humanidade, de sensibilidade? Né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que só se relacionam com as outras no momento do trabalho. Então, são pessoas que não conseguem relativizar algumas situações, que não conseguem ter sensibilidade, como no momento de agora. Mas eu não vou ajudar, não é meu trabalho. Entende? Então a gente vê essa pobreza nas relações sociais. Ou então, isso interfere. Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, não sei se tu já ouviu a expressão do engenheiro de obra pronta. Não. Existe essa expressão engenheiro de obra pronta, porque é o seguinte, o desastre já está aí, né? Longe de mim querer fazer piada com o que está acontecendo. Mas o desastre já está aí, as pessoas já foram desabrigadas, elas precisam ser acolhidas. E aí agora aparece um monte de especialistas dizendo, mas por que não fizeram isso? Tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Então se criou uma expressão, né? Engenheiro de obra pronta. Porque, né, depois que acontece é fácil tu vir e falar, né? Então assim, é a questão da sensibilidade, da empatia, né? É fácil a gente ir para a rede social hoje e vomitar um monte de coisas, né? Eu gosto muito de dizer isso aqui nesse espaço, inclusive, eu já várias vezes falei, né? A gente não pode perder o senso crítico das coisas. E também não pode... Mas também não pode ser grosseiro, não pode ser insensível ao contexto, né? E nem esquecer também que a opinião da gente é só a opinião da gente, né? No meio de várias outras opiniões, tipo, que aquilo não é uma lei, não é uma coisa que precisa ser... Não somos os donos da verdade? Exatamente. Porque nesses momentos surgem também muitas pessoas donas da verdade, né? Muitas. Eu gostava muito na época da faculdade da filosofia. Estudei também, tive dois semestres de psicologia. Psicologia geral e psicologia jurídica, né? Aplicada ao direito. E eu fiz também essa. Era optativa na faculdade, eu quis fazer. Mas sabe que a questão, assim, eu não vou me recordar exatamente qual é a literatura, e eu tenho esse problema, os autores devem ficar muito, muito frustrados comigo, porque eu tenho muita dificuldade de lembrar os nomes dos autores e das obras. Mas eu li algo sobre a questão da verdade absoluta, de que ela não existe. Então, assim, vai muito dessa questão da opinião, né? A tua opinião não é uma verdade absoluta, né? Pronta, acabada, né? É aquela história. Toda história tem 3 lados.
o lado da história, o teu lado e o lado da outra pessoa envolvida, né? Então a gente sempre tem que olhar com essa questão assim de relativizar, não de tornar aquilo uma verdade ou de tomar um lado. Eu acho que a maior dificuldade do ser humano em qualquer situação é ser imparcial, é entender que muitas vezes a gente não tem que dar a nossa opinião, ou que a nossa opinião realmente não vai importar e não vai fazer diferença. Então a gente parece que luta para ter esse senso de importância, para querer, né, que as pessoas escutem a gente. Então isso é uma questão, sintoma também das redes sociais, que todo mundo acha que pode pegar e falar o que quiser e que a internet é terra de ninguém, né? Tá aí o direito tentando regular e mediar um pouco isso, né, agora. É, um entrechoque constante aí com a tal da liberdade Sim, de expressão. exatamente. É complicado. Mas, Milene, esse enfoque da questão da depressão e da ansiedade, ele é importante. Né? E ele não é... a gente, às vezes, olha para o problema e acha que o problema está distante da gente, mas, às vezes, ele está mais perto do que a gente imagina. Né? E é importante a gente conseguir identificar os sintomas disso. Né? Porque, muitas das vezes, a gente não observa os detalhes, as mensagens que são passadas e a gente não faz o diagnóstico do problema, né? Então, assim, o que tu pode aconselhar, assim, o que tu traçaria, assim, como comportamentos que estão te indicando, assim, ó, isso aqui é um sinal de alerta? Até para as pessoas que estão nos acompanhando poderem identificar isso dentro de casa, porque às vezes a gente acha que o problema é distante, mas na verdade ele está... Né? Sim. Olha, tem vários sintomas. Uma questão que eu vejo, assim, é que ainda na nossa sociedade, a saúde mental, ela é colocada muito em descrédito. Então, o que que acontece? As pessoas se sentem tristes, choram uma vez, se isolam, começam a, né, não tomar banho, a não querer sair de casa. E aí acham tudo isso normal. Aí o que que chega? Quando chega lá que tem um sintoma físico, né? Que o nosso inconsciente, ele tem uma voz. Enquanto a gente não escuta essa voz, por boa vontade, essa voz vai aparecer. E aí vai sair como tiver que sair. Então, pode ter dermatite, quando as pessoas chegam, às vezes, no consultório com dermatite, com queda de cabelo, com tem também a questão da síndrome do intestino irritável, principalmente essa. As pessoas foram para emergência, passando mal porque estavam achando que iam ter um ataque cardíaco e era ansiedade. Aí as pessoas chegam e falam, nossa, não sabia que algo psicológico podia ser tão sério. Ou tem enxaquecas severas. Tinha um caso de uma paciente minha que ela tinha dores nos joelhos quando ela tinha algumas discussões, enfim, né, algumas questões dela que ela não conseguia andar, que ela ia pra emergência e ficava internada fazendo exames e não encontravam nada, né? Casos de bruxismo também. Então tem vários sintomas que as pessoas acham que é uma coisa normal, que não é, né? Então, ansiedade pode ser questão de bruxismo, pode ser questão de ataque cardíaco. Obviamente que aí tudo tem que ser investigado com seus profissionais, mas alguns casos já chegaram pra mim assim, dores crônicas, dermatite, insônia, que a pessoa toma um monte de remédio e não consegue, né? Sintomas de depressão. Aí, o que que é? Primeira coisa, isolamento. A pessoa se isola, não quer conversar, não atende o telefone, não responde mensagem. Depois, para de fazer a sua higiene, né? Para de tomar banho e para de organizar a casa. Esse sintoma da casa, ele é muito importante. Porque o nosso ambiente que a gente mora, ele mostra como que tá a nossa saúde mental numa vida adulta, né? Por exemplo, se ele tá muito bagunçado, a gente pode falar de um indivíduo mais deprimido, é um alerta, né? Não uma regra, é um alerta. Não é um diagnóstico em si. Isso. E quando a gente tem um indivíduo que arruma demais, a gente pode falar de um toque também. Uma obsessão, né? Exatamente. Então, o nosso ambiente que a gente tá, ele sempre nos dá sinais. O nosso corpo, ele sempre nos dá sinais. Só que o que que acontece? Eu não tinha parado pra ver isso até hoje. Então, assim, a vida é tão corrida e as pessoas estão tão com o celular na mão, olhando o que as outras estão fazendo, que elas não conseguem parar e ver os próprios sinais. Uma coisa que os nossos ancestrais sabiam ver muito bem, né? Até pelas fases da lua, às vezes, então agora essa é a fase da gente ter tal gripe, tal coisa. Então, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, mas a gente não sabe usar, né? Por causa que a gente não tá prestando atenção em nós. Tu acha que a terapia, ela ainda é vista... Eu tava falando pra ti assim, né? Eu me recordo, quando adolescente, que diziam que terapia era coisa de louco, né?
ela ainda é vista dessa forma? Ah, tem pessoas que vêm. Né? Imagina, tu cresceu num lar que as pessoas falavam isso. Né? Então, assim, se tu não precisar desse serviço, se tu não tiver alguém que tenha proximidade com isso, tu vai pegar isso como uma verdade e vai reproduzir, né? Tinha uma brincadeira dentro de casa, na minha família, que é meio pejorativa, assim, pra tua profissão, né? Porque né, tinha uma prima minha distante que ela fez psicologia. Uhum. Ela se formou em psicologia e a gente brincava, chamava ela de psicoloca. Então, assim, daí tu já vê, a própria brincadeira é o reflexo do preconceito, né? Com a profissão, com a terapia, enfim. Então, assim, pra gente, eu queria entender se esse retrato da minha adolescência, ele ainda persiste. Se ainda é visto dessa forma, né? Não, ali é louquinho, tem que fazer terapia. Provavelmente para cidades do interior isso ainda deve ser uma realidade, existe, né? Existe, claro. Mas eu acredito que a psicologia, ela tomou muitos lugares, né? Então, a gente tem psicólogo no serviço público, a gente tem psicólogo em empresa, a gente tem psicólogo em hospital, em escola. Então, esse trabalho de formiguinha da psicologia, hoje em dia, já fez com que esse tipo de conceito meio que caísse, né? Em desuso. Mas antes tinha muito isso porque era o quê? A gente só tinha ideia do psicólogo lá no seu consultório, que aí só ia aquela pessoa que estava em extrema crise, daí o familiar ia lá procurar para levar ela. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega o seu celular, abre o Instagram, tem uma psicóloga falando bem, isso é o que eu tô passando, vou ver. Então, hoje em dia, é outra interação. Os psicólogos vieram mais, tomaram mais à frente, né? Saíram só dos consultórios. E as pessoas em si, a comunidade também, né? Viu que, então, o custo do reparo é sempre, né? Maior do que o custo da prevenção. Então, eu vou pegar e vou fazer uma prevenção. Mas a fulana tá fazendo e tá melhorando. Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade do resultado. Se a pessoa vai ali, você faz um bom trabalho e a outra vê resultado, ela vai querer estar ali também. A velha máxima do prevenir do que remediar, cada sempre vez mais vale, em voga. sempre vale. Sempre vale, perfeito. E nesse caso, uma das ferramentas que auxiliou também bastante a questão da terapia, da psicanálise, é justamente a tecnologia. Porque Sim. Hoje não é necessário mais, não é tão exigência assim o presencial. A gente pode fazer o atendimento online também. Porque assim, o que muda? Na verdade, é só o local. Porque a tua escuta, o teu profissionalismo, o teu estudo, ele é o mesmo, tanto no presencial quanto no online. A diferença é que você, de repente, a pessoa no online, digamos assim, você não quer fazer terapia em casa pra sua família ouvir você falando mal da sua família. Abrir as caixinhas assim, né? Então, assim, acontece muito isso. Eu não moro sozinho, não tenho liberdade, então eu quero fazer presencial. Mas a maioria dos meus atendimentos são online, estão espalhados aí pelo Brasil Talvez todo. Um tempinho só de adaptação para ela se acostumar com esse ambiente virtual, mas depois disso a terapia flui normalmente. Flui, claro. E aí, se quiser também se utilizar do teu conhecimento, das tuas capacidades, do teu profissionalismo, também é possível fazer. Tu faz o atendimento online hoje? Eu faço o atendimento nas duas modalidades. Na verdade, eu atendo em 3 cidades, né? Eu atendo em São Gabriel, atendo em Santa Maria e atendo em Santiago. Então, eu tô sempre transitando, tô sempre nesse No presencial, essas 3 cidades. Mas Isso. no online, o país inteiro. O país inteiro. E até gente de fora do país, brasileiros que moram no exterior, também atendo. A questão da relação, né, com o terapeuta ou com a terapeuta também é uma questão muito, muito íntima, assim, né? A gente, na verdade, busca onde se sente mais à vontade também para... Sim, eu acredito que a gente tem que passar... eu sempre digo assim, que não é obrigação da pessoa que nos procura saber como é que o nosso trabalho acontece, mas é nossa obrigação esclarecer e tirar todas as dúvidas, porque tem muitas coisas, né? Tem muito tabu sobre a psicologia, tem muito tabu sobre a terapia de casal, então é nossa obrigação fazer isso, não importa quantas vezes a gente tiver que repetir isso para aquele paciente a primeira vez que a gente está falando. Então, tem sim essa questão da afinidade, de tu se sentir à vontade, do psicólogo te passar essa confiança também. Olha, eu gostei dessa profissional, ela parece saber o que ela faz, então eu vou seguir nela. Mas também tem aquela questão de que, às vezes tem pessoas, eu não gosto de psicólogo mulher, eu não gosto de psicólogo homem. Então, cada um vai ter as suas preferências, né? Cada um se sente mais à vontade, vai escolhendo Isso. ali. E o bom é que agora tem bem mais profissionais psicólogos, né? Sim, isso é ótimo. Deu um certo dinamismo, mas eu gostei de um detalhe que tu mencionou, que é uma das coisas que eu defendo bastante também, que é a questão da presença do psicólogo nas escolas.
Sim. principalmente na rede pública. Eu tenho uma tese, na verdade não é uma tese, não vou dizer uma tese porque ainda não tem assim, talvez até tenha embasamento científico, mas é muito mais empírico do que qualquer outra coisa, né? Mas o conhecimento empírico é importante também, Sem tem dúvida. seu valor. Mas o que eu debato muito, né? Que o mundo do trabalho, ele mudou bastante e evoluiu muito rápido. E isso alterou drasticamente a dinâmica das famílias, né? Antigamente, a gente saiu de uma ideia de família patriarcal, né? Do homem ser o provedor da casa e a mulher cuidar, e isso não existe mais, e que bom que não exista mais, né? Que bom que a mulher esteja cada vez mais autônoma, mais independente, né? Com maior liberdade, enfim, com mais direitos e garantias. E ela se posicionou também no mercado de trabalho. A partir do momento que ela se posiciona no mercado de trabalho, aquela figura da dona de casa, ela desaparece. Ou às vezes ela permanece no terceiro turno, né? A sobrecarga, que é uma outra coisa que se der tempo ainda a gente fala sobre a sobrecarga das mulheres. Tem muitos estudos já nesse sentido também. Mas o que eu tenho dito bastante, né? A escola num único turno, ou na manhã ou na parte da tarde, a gente tinha no contraturno a figura da mãe para fazer o acompanhamento, para fazer toda a instrução, né, a educação daquela criança. Isso não existe mais, porque a mãe no contraturno agora também está trabalhando junto com o pai. Então, eu vejo a necessidade do turno integral, eu vejo a necessidade cada vez mais do Estado ocupar este contraturno, mas ele ocupar isso com qualidade também, né? É muito fácil a gente delegar a responsabilidade, terceirizar. Aliás, via de regra, o ser humano faz muito isso, né? Terceiriza a responsabilidade, né? Mas é muito fácil a gente culpar a família por uma situação de incorreção no ambiente escolar, mas até que ponto aquela família tem, por conta própria, a infraestrutura, a estrutura necessária para lapidar aquela criança, né, ou aquele adolescente. Então, muitas das vezes, o Estado vai precisar, sim, sem dúvida nenhuma, fazer essa contrapartida. E eu faço essa análise justamente com aquilo que é previsto na própria Constituição. A nossa Constituição, quando ela fala da educação e da responsabilidade da educação, ela fala de uma responsabilidade tripartite, de 3 partes, né? Da família, do Estado e da sociedade. Então, se a família não está mais conseguindo fazer aquele acompanhamento que antes conseguia fazer, o Estado e a sociedade vão ter que dar a sua contrapartida, sem dúvida nenhuma, sob pena de condenar as futuras gerações. Como é que está essa ideia do psicólogo dentro do ambiente escolar? Isso ainda é uma ideia muito embrionária que muito pouco a gente vê ser aplicada, não? Eu fiz uma participação de 1 ano e meio, ali durante a pandemia, de forma online, com o projeto da SEDUC, com escolas de São Paulo. Eu atendia 3 escolas de forma online. Então, qual era o meu trabalho? Fazia rodas de conversa com os adolescentes, com os temas mais emergentes, fazia roda de conversa com os pais, com os professores, e os professores iam me passando as demandas dos alunos que precisavam em tais grupos ou em conversas, né, em separado. E assim, quando surgiu essa possibilidade, que eu passei nessa seleção, eu pensei, nossa, vai ser um trabalho muito complicado, porque vai ser online, com pré-adolescente, com adolescente, então qual que vai ser a vinculação? E naquele momento era tão grande o sofrimento dessas crianças, desses adolescentes, que eles se vincularam muito bem. Eles gostavam muito, né, dos grupos que a gente fazia e das dinâmicas que a gente tinha, então foi uma experiência muito boa. E tu sabe que eu via muito mais dificuldade nos pais do que nos adolescentes. Então tinha muitos adolescentes, claro que a gente tá falando da realidade de São Paulo, né? Uhum. Então, assim, tinha muitos adolescentes que tinham 3, 4 irmãos, né, na rede pública, estudando na mesma escola, e daí tinha que fazer comida. Então, toda aquela dinâmica que a gente acha que já não existe mais, mas que naquelas escolas tinham muito isso. Então, o psicólogo na escola, eu via o quanto, assim, muitas vezes a gente fazia o papel de orientar, de instruir coisas que um pai e uma mãe deveriam fazer, né? Mas muitas não tinham pai, outras já não tinham a mãe, outras moravam com os avós, com os tios. Então, essa maternidade, essa paternidade, ela era repassada para várias pessoas que ninguém exercia com efetividade. Então, eu senti, assim, que a gente tirava um pouco do peso dos professores também, porque às vezes, para eles, era muito difícil ouvir certas histórias e estar ali convivendo. Muitas das vezes não é nenhuma crítica, pelo contrário, eu vejo o professor muito como vítima também. Sim.
da infraestrutura educacional que nós temos. Sim, eles estão na linha de frente, né? E Tomando muitas das tudo. vezes eles não têm, por mais pedagogia que possa ter um profissional da educação, ele não tem as ferramentas de um psicólogo, de um terapeuta para ajustar aquela situação ali, né? E tem muitos assuntos, muitas coisas que tu vai conversar, que tu vai abordar, que precisa ser uma pessoa que não tá ali no dia a dia para fazer isso. Você precisa ser aquela pessoa que entra, vai fazer aquele trabalho e vai sair. Não pode ter esse contato, porque tem coisas que tu vai tensionar demais, isso vai dificultar a dinâmica da sala de aula. Às vezes aquele aluno, né, dependendo do lugar que ele ocupa ali naquele grupo, ele vai manifestar toda a turma contra aquele professor. Então tem muito essa questão, porque no colégio tem muito bullying e muita questão de tu lixar as pessoas. Então por isso que tem que ser uma pessoa sempre de fora, né? Legal. E do ponto de vista de inclusão, Milene, do ponto de vista da inclusão do autismo, do TEA, né, do transtorno do espectro autista, do hiperativo, do TDAH, enfim, nesse sentido da inclusão, até da própria síndrome de Down também. O psicólogo também é parte importante nesse processo de inclusão. Sim, ele é parte importante, mas ele não acompanha, né? Quem acompanha é o educador especial que fica com essas crianças nas escolas, que faz todo o acompanhamento nas atividades. Infelizmente, a gente ainda não tem um educador para cada criança, né? Um monitor para cada criança. Mas eu acho bem interessante, bem importante essa questão da inclusão, porque eles precisam ser incluídos desde cedo, né? Porque como que eu vou esperar, vou deixar a criança como era antigamente, né? Só convivendo com as pessoas que têm aquele tipo de síndrome, né? E daí depois eu vou querer inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, as crianças precisam aprender a conviver com o diferente desde já, né? Para que elas não façam algum tipo de comportamento agressivo, algum tipo de bullying, né, com essas crianças. Então, eu acho excelente. Só não sei dizer, não tenho propriedade do quanto isso é bom para a aprendizagem de todos, né? Não sei dizer, mas eu acho muito interessante. Acho que a gente caminha para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais inclusa, né? Perfeito. Agora eu vou abordar a parte da nossa conversa, Milene, que interessa bastante a Carolina, a nossa produtora aqui do podcast, que é a tua especialização, né? Tu tem uma especialização em terapia de casais, é isso? Isso. Em relacionamentos afetivos? É, isso. Assim, a questão da ênfase em relacionamentos afetivos é vários cursos que eu fiz, né? Com o ESP, com a Ana Soui, com o Christian, com a Maria Homem. Então, foram partes que eu gostei. Por que eu tenho ênfase em relacionamentos afetivos? Porque todas as nossas relações são de afeto. Seja um afeto bom ou um afeto ruim, são de afeto, né? E aí eu decidi fazer essa especialização. E aí, vindo para esse lado de relacionamentos afetivos, eu comecei a perceber a questão da falta naquela época que tinha, porque eu fiz um estudo de mercado, em Santa Maria, de profissionais jovens que fossem terapeutas de casal. Então, eu fui em busca de fazer essa especialização, porque como eu pegava muito essa parte de relacionamentos afetivos, no geral, eu vi que tinha uma deficiência ali, né? E aí eu fui atrás, eu comecei a atender, comecei a fazer, foram 2 anos a especialização, e no último ano tu já tem que estar atendendo, né? Tu já tem que ter casos. Então eu realizo terapia de casal homoafetiva e heteroafetiva. E dentro dessa experiência, assim, né? Óbvio que tu percebeu uma oportunidade no mercado. Isso, Não tinha... Eu juntei o útil com o agradável, eu já tava gostando e vi que não tinha também, né? E dentro dessa expectativa, assim, da terapia de casais, como é que tu enxerga isso? Ainda é um tabu para os casais fazerem a terapia, sejam eles homoafetivos ou heteroafetivos? As pessoas só procuram como uma última opção, depois que elas já tentaram de tudo, assim. Então, é um trabalho bem difícil, porque a pessoa já chega completamente desacreditada, né? 100% dos casos, a gente já tentou de tudo, essa aqui é a nossa última opção. Então, assim, a pessoa já chega, vou vir aqui porque a minha mulher pediu e era isso, né? E às vezes a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, as pessoas se reconectam e vão embora. Porque a terapia de casal não é pra te ficar um tempão, né? Diferente da terapia individual. Então eu vou fazer um trabalho e era isso. Mas a terapia de casal não é igual, porque eu lembro que uma amiga minha, que é psicóloga, inclusive, ela dizia justamente isso, né? Que todo mundo precisa de uma muleta, e que a muleta seja a terapia. Melhor do que tu usar outras situações, né? Porque é impossível a gente carregar o fardo sozinho, né? Sim. Então, a terapia nos ajuda justamente a isso, viu, gente? Inclusive, se vocês quiserem fazer terapia, recomendo, eu já fiz. Inclusive, devo retomar, porque carregar o fardo, muitas das vezes, da vida
ele é pesado demais e a gente precisa ter as ferramentas adequadas, saber dividir esse fardo. Nada melhor do que com um profissional habilitado para isso, que estudou e sabe como te ajudar, que é um psicólogo ou uma psicóloga, no caso aqui a nossa convidada do nosso episódio, a Milene. Mas a questão da terapia de casal, então, ela não é um ato contínuo como a terapia individual. Ela é uma programação. O casal vai chegar e vai falar quais são as questões deles, né? E aí, aos poucos, tu vai trabalhando aquilo ali, tu vai, né, vendo o que é possível de fazer. Cada sessão tem alguma coisa que eles vão sair pra fazer. Ah, isso aqui tá disfuncional, então o que pode fazer? É mais uma questão, né, da gente ir mediando e trabalhando. Então, não é pra ser tanto tempo, porque a ideia é que o casal consiga resolver aquele conflito e seguir a vida, né? Reestabelecer limites, Isso. readequar comportamentos. Porque o casamento, ele é um contrato, né? E de tempo assim, eu conheci essa pessoa em 2010, mas a gente já tá em 2024, então se passaram 14 anos. Essa pessoa possivelmente não está igual em 2010. Então, às vezes, o que as pessoas sofrem é por aquela personificação, por aquela ideia, mas quando eu conheci ela, ela fazia isso. Tá, mas tu aceita que nesse tempo ela mudou, tu mudou e agora ela é assim? Dá pra aceitar, dá pra conviver? É aquela idealização, é a quebra daquela idealização. É como se tu chegasse com um vaso que tu fez de cerâmica e tu fala, não, mas eu quero que essa pessoa seja assim. E a gente quebra e fala, não, mas o que tem dentro é isso aqui. E aí, você vai querer? Vale a pena, é um processo bonito, as pessoas se descobrem, se reconectam, mas muitas vezes as pessoas chegam ali e veem que não é aquilo. Porque a terapia de casal, ela vai te colocar frente a frente com aquele elefante branco da sala que tu não quer enxergar. Sabe, às vezes dá pra fazer um trabalho legal e, né, das pessoas ficarem juntos, e às vezes dá pra fazer um trabalho legal das pessoas conseguirem terminar numa boa, mediar esse término e seguirem as suas vidas. Menos trauma, né? A convivência por si só já foi traumática demais, não precisa ser o encerramento tão traumático assim. Perfeito. Então dá pra terminar legal também, né? Dá pra te procurar uma terapia de casal pra te terminar tranquilo e depois seguir numa terapia individual pra te não repetir aquele erro. Porque tem gente que troca de relacionamento o tempo todo e acaba e daí fala assim, mas parece que eu tô sempre na mesma relação, mas nunca para pra pensar que é porque não se conhece, não investe em conhecimento, né? Não se conhece a si mesmo, tu quer dizer, né? Exatamente. Com perdão da redundância, não se conhece a si mesmo. Mas a questão do autoconhecimento, ela é fundamental para tudo na vida. Para tudo. Para te saber tudo, né? Desde a questão que nem a gente falou no início do podcast, né? Da questão do consumismo, que daí eu vou lá e compro porque tá todo mundo comprando e falando que é bom. E pra questão de relacionamentos, tipo, eu não quero essa pessoa, ou eu quero essa pessoa, então a gente tem que se conhecer. Até, né, a minha frasezinha que eu sempre coloco depois do meu nome, né, o meu slogan que fala permita-se conhecer para transformar-se, né? Porque se tu não se conhecer, tu não tem de fato uma transformação verdadeira ali. Tu tem uma maquiagem, uma pintura, né, daquilo ali. Tu tá agindo como um camaleão. Isso. Te moldando ao que o contexto tá te... Tu tem todas as formas, né? Mas tu não tem forma nenhuma ao mesmo tempo. A tua identidade, a tua personalidade. Não tem problema nenhum ter defeitos, todo mundo tem, né? Não tem problema nenhum ter limitações, todos nós temos. Então, assim, a questão, acho que muitas das vezes é o próprio auto-julgamento do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem muito essa questão, assim, eu não aceito os meus erros, então eu me incomodo com o que o outro aceita dele, né? Por exemplo, o outro aceita os erros dele, ele lida muito bem com aquilo, isso me incomoda. Então, tudo aquilo que nos irrita no outro diz de que tem na gente mal resolvido. Né? Freud? Freud dizia isso, né? Tem a frase clássica dele, né? Fala do outro que eu tô... É uma coisa mais ou menos assim. Tem uma frase assim, quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Então é muito isso, né? Então essas nossas incomodações referente ao outro, a gente pode pegar e utilizar para olhar para si. Né? Que a gente fala tanto de fazer uma crítica construtiva para o outro, mas a gente nunca para fazer uma crítica construtiva para a gente, né? Então, nosso olhar está sempre para o outro, por isso que falta conhecimento, por isso que falta acolhimento. Então, o amor que a gente dá para o outro é o amor que a gente dá para si mesmo. Então, por isso que a gente vive uma sociedade doente, porque a gente vive só em prol do outro, mas não consegue olhar para si. Daí, quando a gente fala em olhar para si, as pessoas puxam para essa questão. Mas é egoísmo, então é narcisista. Tem muito isso, né? Que a palavra agora da vez tudo é o narcisismo. Né? Tudo é narcisismo. E qual é o... Eu nem sei se é uma linha tênue, né? Mas até que ponto tu te priorizar não te deixa egoísta e não te deixa narcisista? Qual é
Como é que tu consegue, assim, fazer uma distinção dessas? Assim, né, o narcisismo, todos nós temos narcisismo. Desde a nossa primeira infância, a gente tem e vai construindo ele ao longo da vida. Então, Aquela questão do id, do ego, superego. não, na verdade, a questão do narcisismo é a questão de como os nossos pais criam a nossa autoestima, a nossa ideia de self, digamos assim, né? E aí a gente depois vai dividir essa ideia com o mundo. E aí vai ter pessoas que vão gostar disso, que vão nos elogiar, que vão concordar, e vai ter gente que não vai gostar disso. E vai ter gente que a gente vai querer investir e a pessoa não vai investir na gente de novo. Então, a partir dessas relações que a gente vai ter um transtorno de personalidade narcisista, né? Que daí existe, mas o narcisismo todo mundo tem. Tá, e que momento que vira transtorno dele A querer impor o partir, tempo todo a auto-self dele ali? a partir dos 6 anos de idade, a gente começa a ter experiências de, digamos assim, ter contato com outras crianças, com uma professora, com outros familiares. Então, a gente começa a ter essa questão de que, esse coleguinha não achou legal o que eu fiz, não gostou de mim, essas negativas, né? E aí, Uhum. como que a criança vai lidar com isso? Entende? Como que esses pais vão alimentar isso? Então, se ela nunca teve nada de volta, nenhum retorno, nenhum investimento narcísico dos outros, ela vai aprender que ela só tem que pensar nela, que ela só tem que investir nela. E daí ela vai começar a se irritar quando alguém solicitar isso dela. Entendi. Então, essa é a diferença. Então, isso pode chegar num nível a se tornar uma patologia. E aí a pessoa se relacionar a partir disso, né? Só em quem idolatra, em quem admira. Só quem é bom é a pessoa. Mas aí, por trás dessa casca de um self muito forte, na verdade, a gente tem uma infância muito difícil, né? Que a única saída foi aquela ali. Então, por isso que a psicanálise, ela olha o indivíduo como um todo. Porque não é ontem que a pessoa se tornou narcisista, né? É toda uma vida, lá da infância. A gente tem que recapitular. Viu, Carolina? Viu só? Então, o narcisismo, ele não necessariamente. Todos nós somos narcisos. Todos nós somos narcisistas. A gente Quase como uma precisa. ideia do tipo, eu me gosto, aquela coisa do. É como tu te relaciona contigo mesmo, né? Tu ter uma imagem positiva a teu respeito. Se a gente não tem essa questão com o outro, de ver o outro, de enxergar o outro, essa questão narcisista, a gente beira uma psicose, a gente vai para a linha da psicose, né? Então, é importante para a gente estar na via da neurose, a gente tem que ir de encontro com o outro sempre, a gente tem que enxergar o outro em alguma situação. Muito bem, muito bem. Milene, eu não sei se eu deixei de abordar alguma parte específica. Se tem alguma mensagem que tu queira deixar, essa parte final da nossa conversa eu sempre deixo aberto para o nosso convidado poder deixar seu recado, deixar sua mensagem. Mas antes de mais nada, gente, uma conversa muito legal. Falamos aqui sobre várias coisas muito importantes. Abriu minha cabeça para várias situações. Eu tinha uma ideia equivocada sobre o narcisismo. Gostei da explicação. Gostei muito da tua fala em relação à questão da internet e a relação da ansiedade com depressão. Muito esclarecedor. O quanto isso também provoca esse comportamento de consumo. Uhum. Né? Eu, particularmente, achei um papo muito legal e eu recomendo muito que vocês visitem o perfil da Milene no Instagram, conheçam o trabalho dela. Ela também atende de forma online. Eu já fiz terapia online, recomendo, é muito bom. É tão bom quanto a presencial. Cômodo, né, também. Cômodo, exatamente. Pode fazer onde tiver, não precisa ser só em casa, viu, gente? Daqui um pouco, no ambiente de casa, ele não tem uma certa privacidade, sai pra rua, vai caminhar e vai fazer na terapia. Né? Daqui um pouco Exatamente. faz por aí, mas o microfone é todo teu, fica à vontade para tu deixar o teu recado. Bom, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, te parabenizar pelo espaço. Acho que é muito importante ter na cidade espaço assim, onde os profissionais podem vir falar do seu trabalho, né? Conhecimento para a população, isso é muito importante, né? Utilidade pública, então parabéns pelo espaço, né? E queria convidar quem quiser, então, seguir a minha página, é @psicóloga_milene_flores, tanto no Instagram quanto no TikTok. Falar que eu estou à disposição também das pessoas aí, né, que foram vítimas das enchentes, como eu falei no início. Muito importante essa parte. E para, assim, finalizar, eu acredito que o melhor, que eu gostaria de dizer, né, uma frasezinha, que o melhor investimento, o que a gente nunca perde, é o que a gente faz conosco, né? Se a gente souber muito bem, muito claro o que a gente quer, a gente vai evitar muito problema, muitas situações difíceis lá no futuro, né? Aquele momento que a gente para e fala assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Então, a gente pode evitar isso com muito autoconhecimento. Exatamente. Tendo bastante humildade para poder fazer as reflexões e ser, como tu disse lá no início da nossa conversa, menos inflexivo contigo mesmo, né?
Isso ser aí. mais flexível, se adaptar às questões do mundo. Gente, conversamos aqui com Milene do Amaral Flores, acertei? Isso, aham. Milene do Amaral Flores, ela que é psicóloga e especialista em terapia de casais. Está com um problema em casa aí, não está te acertando com a esposa ou tu não está te acertando com o marido aí? Procura a Milene, que ela é especialista e vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, um grande Tchau, abraço, tchau. tchau, tchau.